Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 53 minutos. Terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Um bom dia! Um bom dia para você que faz aniversário hoje, quem aniversaria nesse dia 7. Parabéns, tudo de bom. Feliz sucesso sempre na sua vida, todos os dias. Terça-feira, 7 de fevereiro, reiniciando aí os trabalhos do Virtual News. Férias e agora retomando a nossa temporada 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Eu estava com saudades, prazer enorme estar aqui iniciando, falando dos assuntos a nível nacional, regional, os locais, né, que pegam fogo, falando desse momento em que o país vive com a nova gestão do governo federal, a presidência da República. Tudo isso agora num novo formato, né? Uma nova forma de analisar os fatos agora, já que temos a eleição do presidente Lula, que já assumiu tem mais de 30 dias, aí já vem fazendo alguns trabalhos, toda uma situação política, a situação que reflete na política local, na política regional, o governador de estado, tudo isso iniciando um novo ciclo. E tudo isso aqui no seu Virtual News. Nosso comentarista de hoje, César Martins. Bom dia, César, é um prazer. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos aí que nos acompanham. Sempre um prazer, uma honra imensa fazer parte, principalmente aí da retomada do primeiro programa aí de 2023. É sempre um prazer estar junto, uma honra poder compartilhar ideias com você, com o público que nos acompanha. E vamos aí, porque o ano começou rápido, começou quente, dinâmico, muita coisa acontecendo, né? Então Carnaval chegando. Carnaval que descobrimos que o feriado nem existia, quer dizer, toda uma situação. Carnaval chegando. Em Santos, os ingressos já estão todos esgotados. 4 dias esgotaram, né? Esgotados em Santos os ingressos. Então, o carnaval está prometendo aí calor, movimentação, turismo, hotelaria sorrindo, comerciante sorrindo. De repente, show pandemia e de volta aos trilhos do carro, né? 2022 foi um ano atípico, né? As coisas retomaram, mas retomaram aí sem ninguém saber, sem ter muita certeza de como seriam. Carnaval não tivemos, né? No último ano. Então agora, de fato, a gente está retomando as aulas, retomando realmente uma continuidade, uma sequência. O carnaval aí, de fato, voltando, as atividades voltando presencialmente, agora com a continuidade que a gente estava acostumado. 2023 é um ano que eu acredito que promete muito, né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa aí mudando. Então a gente precisa estar atento. Ou não, né? Ou não. Vamos às matérias desta manhã. Deixa eu mandar um abraço para o aniversariante de ontem, o André Louro, que ontem é segunda-feira, dia 6, ele fez aniversário. Parabéns aí, o André Louro, comentarista nosso aqui também. E aí tava de folga ontem, né? Falou, não vamos iniciar na segunda, você tá de folga para o seu aniversário. Deu férias privado, tem descontado no salário, mas tudo bem. Vamos às matérias desta manhã, terça-feira. Principais notícias desse dia 7 de janeiro de 2023.
Mercadante toma posse no BNDES e promete banco verde, inclusive tecnológico. O novo presidente anunciou apoio ao micro e pequenas e médias empresas por meio de créditos indiretos via instituições financeiras privadas e atenção prioritária à inclusão social e aos aspectos ambientais. O BNDES do futuro será verde, inclusive tecnológico, digital e industrializado. Com esse compromisso firmado em discurso, Aloysio Mercadante tomou posse ontem, no dia 6/2, como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, compareceu à cerimônia no Rio de Janeiro. Para cumprir a meta, o banco pretende privilegiar o investimento em empresas de menor porte, que detêm grande parte da força de trabalho do país. Não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Não é o papel do BNDES. Precisamos de parcerias e o BNDES pode conduzir para reduzir riscos, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bons projetos para os investimentos privados. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, vamos apoiar com mais determinação o crescimento e desenvolvimento das micros, pequenas e médias empresas, que são grandes geradores de emprego e renda. Precisamos impulsionar a digitalização dessas empresas por meio de ações juntas com os parceiros tecnológicos, disse o presidente do BNDES. César Martins. Não vamos nem falar da polêmica ainda, da questão do Mercadante ter assumido, da nomeação e aquela questão que daqui a pouco eu vou falar a respeito. Mas BNDES para micros e pequenas empresas, parceria com bancos privados, quer dizer, parece que fica tudo mais distante, Parece que fica tudo mais distante do que é realmente a proximidade com o micro e pequeno empreendedor. Precisa de uma linha mais fácil, menos burocrática, não? Perfeito. O BNDES, eu também acredito que é um Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, um banco num porte, a mesma coisa que a gente tivesse um imbróglio jurídico para resolver e precisasse tratá-lo diretamente no Supremo. Então, se aumenta a distância, se aumenta os obstáculos para chegar até lá. Eu também acredito que, assim, não sei, eles não detalharam como vai ser esse fomento, para expansões, para crescimento de micros e pequenas e médias empresas, mas tem que ter um braço aqui mais perto, realmente, porque a microempresa é igual que o negócio do município. No município você tem o Estado, que o Estado busca na federação. Então a gente tem que ter alguma coisa mais à mão. Mais rápido, mais rápido, exato, mais rápido. Por um lado, a gente tem esse lance da distância, por outro, é um discurso um pouco mais político, mais polido, melhor dizendo, do que o do presidente Lula, que fala na retomada de grandes investimentos nos países fora do Brasil, exato, nos países parceiros e tal. E o que me assusta, de fato o que me assusta, primeiro porque eu acho que a gente tem muita necessidade de investimento dentro do próprio país, então o investimento doméstico eu acredito que tem que ser muito forte, a gente crescer industrialmente para começar a vender produto com valor agregado. Produto processado. Esse lance de vender só matéria-prima, só insumo, não é algo que traga tanta riqueza ao país. Segundo, porque a experiência desses financiamentos para alguns países como Venezuela, Bolívia, não foram bons. Haja vista que até hoje eles ainda têm débitos com o país, isso de empréstimos realizados lá em 2015, 2013. Então a experiência não foi boa. Mas tem um fundo garantidor, ok. Só que o fundo garantidor, quem garante é o povo brasileiro. Então a gente empresta para a Venezuela e depois o povo brasileiro paga por esse empréstimo. Não é saudável para a nossa economia. Agora o discurso do presidente que tomou posse agora já é algo mais polido. Porém, assim como só finalizando, como você bem pontuou, eu acredito que o BNDES está aí mais para trabalhar com grandes empresas, ampliações, o fomento aí da indústria, um crescimento, uma expansão
e não ter foco em pequenas e médias empresas. É necessário um outro braço para isso, né? É isso aí. Seja o Banco do Povo do municipal, seja um Exato. banco do Estado, alguma coisa que seja mais próxima, Menos burocrático. É isso. menos burocrático, porque tecnicamente quem vai investir, quem vai procurar o financiamento em um banco privado, é básico. Você quer dinheiro, mas você tem que dar garantia. Sem Sim. garantia, não tem empréstimo. Então, se você tem uma ideia, mas não tem garantia, você não tem nada. Não, e a necessidade de um microempreendedor, por exemplo, é muito pequena, tendo em vista, quando comparado com uma grande empresa, mesmo uma média empresa. Sim. Então, a gente tá falando às vezes de créditos aí de 1.000, 5.000, 10.000 reais. 100 mil, 150, vamos Exato. colocar um patamar, né, para desenvolvimento. Isso né? quando a gente fala de uma pequena empresa, porque a micro não chega nem a isso, porque ela não vai ter capital para fazer o pagamento. Agora, Estamos falando do financiamento de um veículo para o cara fazer um trabalho de isso. transporte, nós estamos falando uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço, a estruturação de um ambiente de trabalho. Compra de máquinas, desenvolvimento de equipamentos. equipamento, comércio, alguma coisa nesse sentido, né? É isso aí. E que o BNDES, embora faça parte do desenvolvimento, mas ele está muito longe disso, né? Sim. Então precisa alguma coisa mais chão de fábrica. Não, e outra, né? Se colocar o BNDES para trabalhar, quantos milhões de microempreendedores a gente tem no país? Se colocar o BNDES para tratar diretamente, quão burocrático e demorado e moroso não vai ser esse processo? Nossa, pra você começar o ano que vem, você tem que ter começado o ano passado. É isso aí, assim. Reforço o que eu falei. Não acho uma ideia ruim, assim, a gente colocar os olhos, colocar um holofote nas pequenas, micro, médias empresas. Porém, outras instituições, outras maneiras precisam ser disponibilizadas e não a centralização no banco, no BNDES para fazer esse tipo de atividade. Alguma coisa isso. mais próxima no município ali, que venha o recurso do BNDES e possa ser Exato. aplicado. Estou te mandando aí 100 milhões e vocês se virem aí para ajustar dentro de uma regra aí. Perfeito, porque senão, apesar de ser uma boa intenção ter olhos para esse tipo de empresa, para fomentar o crescimento dessas empresas, a gente só vai dificultar ainda mais o desenvolvimento. Vai ficar um pouco mais difícil. Temos agora aquela questão, o vídeo do Senado, né, a respeito porque o Mercadante assumiu e a gente até perguntei, mas vem cá, já foi alterada aquela questão da quarentena, como é que ficou, né? Vamos acompanhar então a notícia direto do Senado. Aprovada pelo governo em 2016, a lei que regula as empresas estatais implantou um dispositivo que disciplinava indicações de políticos para o comando das estatais. Para muitos analistas, a proposta foi debatida sob a influência da Operação Lava Jato e pretendia privilegiar nomeações de diretores e presidentes pelo critério técnico. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou por 314 votos a favor e 66 contra um texto na direção oposta. O projeto aprovado na Câmara tratava originalmente de regras sobre gastos das empresas públicas com publicidade. Mas na última hora foi acrescentado um outro item que reduz de 36 meses para 30 dias a quarentena para indicados aos comandos de estatais que tenham participado de campanhas eleitorais. Mesmo antes da posse, o presidente Lula manifestou a intenção de nomear para o BNDES o economista e ex-senador Aloysio Mercadante. Para o Partido dos Trabalhadores, Mercadante não seria atingido pela lei por ter apenas elaborado o programa de governo sem qualquer função na campanha. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União. Só que o projeto que muda as regras da quarentena ainda deve ser analisado pelo Senado, onde não há unanimidade. Houve um exagero muito grande, impedindo que pessoas que participam da atividade política, uma atividade nobre da vida em sociedade e numa democracia. Então não pode criminalizar a atividade política, e a atividade política foi criminalizada na lei atual, então é preciso que ela passe por mudanças o mais rápido possível para
como parte da descriminalização da política. Eu entendo que qualquer pessoa que exerça um cargo público, que tenha autoridade, juízes, militares, pessoas que venham do governo, das estatais, não podem exercer esses cargos sem um determinado período. A meu ver, é justo que nós tenhamos pelo menos 2 anos em que esses profissionais venham para a sociedade, se desliguem das atividades, para que depois eles possam se candidatar. Nós não podemos criminalizar a política brasileira, muito pelo contrário, né? Como é que você vai dizer, olha, o presidente da República não pode indicar até uma diretoria da estatal? Não, assim como também os políticos são agentes ativos que representam a sociedade. Eu acho que 36 meses é muito tempo, mas 10 dias também é pouco tempo, então nós vamos ter que procurar trabalhar para encontrar 2 meses, 3 meses, que a quarentena é positiva. Vai ter que ser modificada aqui no Senado. Não sei se com aquilo que veio da Câmara, mas nós temos que reduzir 36 meses, 3 anos é um tempo muito grande. Então, uma certa justificativa, né? Nós tivemos uma certa justificativa. Ele elaborou o plano de governo, mas não trabalhou diretamente na campanha. Então, o caso do Antônio Mercadante, né, presidente do BNDES, pode ser justificado desta forma. Outros casos... Ô Márcio, assim, pra mim é muito rasa assim, essa justificativa. Porque quem elabora um plano de governo está diretamente e completamente envolvido com a campanha. Pô, eu não vou elaborar o plano de governo da tua campanha sem estar envolvido com ela. Isso não existe. Porque, pô... Exato. Eu não tô escrevendo um artigo que você amanhã vai publicar, não, e vai me dar o crédito. Não, eu estou elaborando o que você vai seguir durante a sua campanha e o que vai seguir durante o seu mandato. Inclusive, teve vídeos, né, do Mercadante participando dos encontros, elaboração, dos encontros temáticos do PT, né? Ele e o deputado campeão de votos em São Paulo, Suplicy, naquelas rusgas, debatendo ali, discutindo, o Suplicy disse que ele tinha tirado o projeto dele do plano de governo, aquela coisa toda. Tudo isso fez parte do universo da campanha. Márcio, o que acontece é o seguinte, primeiro, que infelizmente no país se criou uma cultura de que político é profissão, e não é. Assim, o político não é um profissional, ele é um cidadão eleito para defender, que deveria defender, vamos abrir uma aspa, que deveria defender o interesse da população do país. Eu acho que é válido sim, a estatal uma instituição que tem uma... Isso é preservar a estatal, né? Porra, ela tem uma direção, ela tem uma atividade direta, ela é uma empresa que tem uma gestão direta, ela tem um caixa, ela tem um orçamento próprio, então quer dizer, ela tem uma autonomia tamanha que não pode sequer correr o risco de haver um tipo de barganha. Há uma necessidade administrativa por parte da estatal para que ela siga nos trilhos. É isso aí. Não dá para ficar trocando. Não. É o que e não dá para barganhar. Você me apoia, eu te dou a presidência A, a diretoria B. Márcio, isso não pode acontecer. Então eu acho válido sim uma quarentena. Porque quem é político vai ser político. Você tem um monte de outras posições que você pode atuar politicamente. E isso não quer dizer criminalizar a atividade política. Não é isso. Assim, é garantir que não haverá, trazer um pouco mais de segurança, garantir que não vai haver barganha política durante a campanha. Assim como já foi extinto aí a doação de empresa privada em campanha eleitoral. Então, quer dizer, isso é só para garantir a lisura do processo todo. Pô, a gente tá falando aí outra. A experiência anterior nos mostrou que esse risco existe. Já tivemos muito problemas em estatais por conta desse tipo de barganha, por conta de
pessoas assumirem determinado posto por uma conveniência política e não capacidade técnica, e a gente acabar tendo consequências aí terríveis para o país como um todo. Bom, lembrando que, como o senador disse, 40 dias é pouco tempo, mas 10 dias também Então, e assim, aí que tá. é uma dificuldade muito grande. Uma coisa também que eu gostaria muito de ouvir, é porque só citaram o Mercadante. O rapaz que assumiu a Conab, que eu não me lembro agora, Sim, outros cargos foram não me lembro. A Conab, a presidência da Petrobras, são políticos de fato, são políticos eleitos que assumiram essas posições. Qual a justificativa para isso? Eles não atuaram em campanha política, porque eles atuaram na própria campanha política. Eles são um agente político. Então, qual a justificativa para esses? Lembrando que a lei da quarentena ainda está em vigor. Ela foi aprovada na Câmara de Deputados, o Senado ainda não votou. Então quando eu estranhei a posse do Mercadante, falei, pô, mas mudou alguma coisa? O que aconteceu? A gente está colocando eu perdi a carroça na frente do burro. E aí, essa situação... Bom, o Mercadante, por estar mais próximo do presidente Lula, o holofote, é o alvo, Sim. Né? Agora vamos aguardar. Pacheco eleito, primeiro pepino para ser descascado, né? Primeiro pepino desse novo período Pacheco. Eu não sei, eu acho que já tem um alinhamento muito bem costurado aí, tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos acompanhar. Bom, vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Vamos estar falando sobre a deputada eleita, né? Que quando foi candidata a prefeita em São Vicente, sofreu um atentado. Lembrando que, de acordo com a deputada, temos a imagem da deputada, de acordo com a deputada, né? Já foi preso mais um integrante do atentado e ela espera chegar agora no mandante, né? Já tinha sido preso anteriormente, foi preso esse agora. Então a ideia é chegar aí quem foi o mandante nesse atentado, quando ela foi candidata a prefeita em 2020. Olha só, em 2020, né? César. Eu também acho que a política, aí, em qualquer que seja o nível, não pode ser balizada pela criminalidade. Esse é o tipo de situação aí que em todo momento, aconteceu. Em Cubatão, com Clermont, com o prefeito na época, Clermont, com o ex-vereador Marcinho. Então a gente tá ficando comum esse tipo de situação e não pode acontecer. De fato, tem que apertar, tem que investigar, tem que chegar em quem tá mandando. A gente tem que acabar com esse tipo. A gente não pode deixar de ter pessoas aí no governo de determinada cidade, estado, país, por conta, teve isso com o ex-presidente Bolsonaro, a questão da facada. Mas é um ato isolado, não é um ato isolado, alguém mandou, alguém não mandou. É nesse ponto que a gente tem que chegar. É um momento de desequilíbrio? Ok, não. Realmente há toda uma composição, toda uma organização, todo um planejamento para que A, B ou C não assuma ou deixe de disputar a corrida eleitoral. Com o resultado, vou mudar, não vai de acordo com meus interesses. É isso aí, e isso não pode acontecer, isso é inadmissível, isso foge completamente aí de qualquer democracia que a gente possa sonhar, né? Vamos aguardar aí, né? De repente chegar à luz, né? Chegar ao fundo desse poço, né? E ver quem foi o mandante. Que bom que seria. Eu acho que é essencial, né? É essencial. Bom, fevereiro, retorno às aulas. Chama muito a atenção essa questão do retorno às aulas. Na cidade de Cubatão, algumas escolas estão com dificuldades, né? Tem aí obras acontecendo ainda. Nós temos obras pela cidade aí que já se arrastam, né? Aqui a Rua São Paulo, na cidade de Cubatão, aí no pedaço do centro, um pouco mais de 200 metros de asfalto, já indo para o terceiro mês já. Nessa situação, a Rua São Paulo no seu final lá, já indo para o 5º mês de problemas, né? Então aí a gente acredita que pelo caminhar, agora com as chuvas de março, o asfalto então vira uma loucura, né? Então a cidade sofrendo com essas dificuldades, mas o foco agora, vamos falar do início às aulas. Creches, fila de creches, retorno das crianças, transporte escolar, crianças distantes das suas casas, e principalmente
parece que está se começando algo que nunca se foi feito. Parece que retorno às aulas, parece que estão inventando as escolas, as aulas agora. Não, esse negócio já tinha o ano passado, já tinha o ano retrasado, né? Sabe-se que vai começar as aulas. Então, César, essa dificuldade e a sensação que nós temos de que há sempre um grande problema em retomar um serviço que já existiu. Márcio, essa situação, só para esse governo, o governo atual, já tem 6 anos. Não é que tinha ano passado, tinha ano retrasado. Já existe há 6 anos só para esse governo. E assim, desde o primeiro ano desse governo, a situação é a mesma. Eu fiquei espantado ontem quando eu vi, que eu não sabia que o número era todo esse, que hoje, dia 7 de fevereiro, temos 13 escolas passando ainda por obras. 13 escolas passando por obras. Em que o atraso para o início das aulas vai ter uma semana de defasagem aí em relação às outras unidades, por conta de obras que ainda não foram finalizadas. Mas, gente, quando encerrou o ano letivo, em 2022, tinha que estar, ao mesmo tempo, 13 escolas. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, eu vi aí em algum lugar, algumas postagens, que agora aparecem várias, né? Que foi investido aí em tecnologia algo em torno de 25 milhões de reais na educação da cidade. Agora eu te pergunto. Tecnologia? Com TVs, computadores, abono para compra de Bob Esponja, equipamentos de tecnologias, mesa interativa, lousa, TV interativa, enfim. Agora a pergunta é ar-condicionado. Agora eu te pergunto, Márcio, o que adianta você ter uma TV interativa para colocar numa parede que não existe? Escolher qual a parede que não estava pingando. Esse é o ponto 1. Essa aqui não tem vazamento, então, não está chovendo em cima aqui. Que se você procurar, não é muito difícil você ver que basta chover que os problemas continuam mesmo. Eu acho que a gente, assim, a opinião que eu tenho, estamos começando a obra pelo telhado. A gente está comprando, adquirindo ar-condicionado para toda a rede municipal sem ter a rede elétrica. Sem sequer ter a escola construída. Porque com 25 milhões, quantas escolas a gente já teria construído? Lembrando que a gente precisa de escola. A gente tem demanda e necessita urgentemente de escola na Vila Esperança, na Vila dos Pescadores, no Bolsão 8. Isso falando assim só grosso modo. Sem analisar no detalhe, na profundidade de todo o restante de necessidade que a demanda da SEDUC apresenta. Então, eu acredito que a gente está começando o serviço pelo telhado, porque, como eu falei, legal, a gente está investindo em tecnologia, em interatividade, em equipamento de informática para professores, gestores, mas e a internet das unidades? E o que está sendo produzido pelo setor de educação para suprir essas necessidades? Vamos falar a verdade, a SEDUC determina o que vai ser lecionado, o que vai ser dado, o conteúdo que vai ser apresentado para as crianças, certo? Segue-se uma regra. Dentro dessa regra você tem que produzir, né, aquilo que vai ser utilizado dentro desse sistema interativo. Sim. Porque eu tenho um sistema interativo, eu tenho que ter aulas interativas, eu tenho que ter produções independentes, eu tenho que ter toda uma formatação que nós adoraríamos nas escolas. Claro que sim. Né? Mas eu me preocupa, a gente segue para a informatização, mas você observa um Ulisses Guimarães com uma área enorme para construir todo um complexo educacional que não sai, só fica nas pilastras. Então, porque... E junto de uma área que você falou que tem uma carência muito grande. Exato, porque é como a gente comentou aqui, a gente tem uma necessidade absurda, a gente tem criança saindo da Vila Esperança para estudar no Rio Grande do Sul. Porra, quase madrugando para atravessar a cidade e estudar no Rio Grande do Sul. Aí a gente construiu um pier que até hoje não foi divulgado qual foi o valor total da obra. A gente tem um valor inicial previsto, mas o valor total até hoje não se sabe. Quantas escolas... quantas escolas não. Pelo menos essa dificuldade aí dos 3 bairros que eu citei.
Vila Esperança, Nossa. Vila dos Pescadores e Bolsão 8 já teriam sido resolvidas. A gente tem aí a situação, aí outra coisa que a gente está colocando aí, a carroça na frente do burro. Pô, legal, a gente vai distribuir, o município vai distribuir um recurso direto na escola para a escola fazer a sua compra de material de consumo, pequenos reparos. Pô, que legal. Só que a gente preparou a escola para receber isso? A escola tem condição de receber isso? A maioria das escolas sequer tem APM. Não tem APM constituída direito? Exatamente, sequer tem APM constituída. Muitas das que tem, sequer está com o CNPJ ativo para poder movimentar, fazer movimentação bancária, abertura e movimentação bancária. Já vai colocar mais uma condição administrativa. Exato. Então quer dizer, a gente cria presentes que as pessoas não podem receber. Cavalo de Troia. É um cavalo de Troia. A gente cria um presente de grego, literalmente. A gente compra um presente que não consegue utilizar, que não pode ser utilizado. Chegamos numa outra situação também, César, que é a demanda para as creches. Não vou falar nem a questão dos cuidadores, né, das crianças com necessidades especiais, nem vamos entrar nesse aspecto aqui hoje, que já seria um outro ponto para estarmos falando, né, que é uma fila que parece que é algo que não se resolve, não se consegue resolver. Mas as vagas em creche também é outra situação, que existe uma demanda muito grande e que também parece que é difícil equacionar isso, César. É complicado, e aí que tá. Toda essa leitura, o Márcio, assim, eu só preciso fazer também uma observação importante. A rede, já falei isso em outras ocasiões, vou repetir. A rede municipal de Cubatão, no que diz respeito à educação, tem profissionais aí que poderiam estar assumindo cargos, talvez até ministérios no MEC, assim, com total preparo, com total consciência, com plena propriedade para falar de qualquer assunto ligado à educação. Então, merecer investimento em tecnologia, treinamento, capacitação, refrigeração das salas, assim, uma climatização digna para eles poderem trabalhar. Isso eles merecem, assim, a gente não tem nem que... Assim, tanto a rede municipal quanto os alunos que nela estão matriculados merecem. Então isso a gente nem discute. Agora o aluno também merece não precisar madrugar para sair de casa e ter que ficar 1 hora de ônibus para ir, depois mais 1 para voltar, porque isso atrapalha o desenvolvimento dele. Aí é que tá. A gente tem também a questão das creches, que a equipe técnica da SEDUC tem isso tudo mapeado e faz isso pelo menos uma vez por ano, tanto com a deficiência de estruturas, quanto a deficiência de materiais, de profissionais, de unidades escolares. Então eles têm um mapeamento. O que falta é de fato a execução, assim, a boa vontade do executivo realizar as melhorias as ações necessárias para atender esse estudo de demanda apresentado pelos técnicos da SEDUC. Então, essa questão da creche também é uma questão antiga. A gente tem possibilidades aí de adequações, de ajustes. Agora, precisa colocar o dedo na ferida. E é que tá. Para fazer isso, a gente precisa, por exemplo, criar escola nos bairros onde há demanda de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e liberar espaço para escolas, por exemplo, como o Lorena. Lorena hoje o que menos recebe são alunos da Vila Nova. Porque não há demanda suficiente de alunos para Fundamental 1 e 2 estudarem no Lorena. Na Vila Nova não existe essa demanda. Então, quer dizer, o Rio Grande do Sul está sendo suprido por alunos da Vila Esperança, do outro extremo da cidade. Por quê? Porque não tem demanda naquela região para esse tipo de público. Então precisa ser adequado o que a gente precisa para o que a gente vai dar. Temos a Omissão Paulo,
lá e temos aí o Rio Grande do Sul, Sim. uma região próxima. Sim. A preocupação também, César, eu sempre defendi a participação dos pais junto às escolas, os pais participando das escolas dentro, acompanhando o dia a dia da escola, que é a função da escola também agregar as famílias. Mas como um pai vai participar de uma escola do outro lado da cidade? Só se ele for no ônibus junto com o aluno. Como é que ele vai fazer isso? Do outro lado da cidade? Um fim de semana? Não tem como. Então você tem que priorizar isso. A participação do pai na escola vai fazer com que a escola tenha uma evolução maior, a família tenha um entendimento melhor e maior. É o crescimento. Ô Márcio, humano, né? isso é um problema de mão dupla. É um problema tanto para o pai, que não consegue estar tão próximo com a escola, quanto para o gestor escolar, para o professor, que não consegue ter uma proximidade maior com a família do estudante, da criança, e com isso o desenvolvimento acaba sendo melhor, tem uma qualidade maior, ser mais efetivo. Então, todos sofrem com esse tipo de situação. Assim, o município sofre porque tem que custear, tem que pagar o transporte para esses alunos que poderiam estar indo a pé para a escola. A lei exige que as crianças estudem o mais próximo de casa possível, exatamente para isso, para poder a família participar do ambiente escolar. Sofre a escola, a unidade escolar como um todo, porque não consegue desenvolver junto com a família, a melhorar o que precisa ser melhorado, ajustar o que precisa ser ajustado. E assim, não vamos nem mencionar as crianças que possuem algum tipo de deficiência, porque aí quem tem alguma necessidade especial, aí realmente esse sofre dobrado. E sofre o pai, que acaba tendo aí não só na questão do horário, que tem que acabar muito cedo colocando o seu filho acordado para ir, para voltar, que acaba chegando muito tarde, como também não consegue estar próximo da escola. Isso aí, Márcio, não adianta, cara. É planejamento e pôr o dedo na ferida. Tem que colocar investimento. Não teve superávit? A gente precisa pegar esse dinheiro. Santos teve 250 milhões de superávit, se não me engano. Mas algo aproximado. E eles já deixaram claro que a prioridade de ao menos 70% desse recurso é para a área de educação. Suprir a necessidade educacional. Porque a educação precisa de investimento, porque já falamos também sobre isso aqui. Se a gente investe em educação, a gente tem mais saúde, a gente tem mais segurança, porque as crianças aprendem melhor como se cuidar, como escovar o dente, então aí se acaba tendo menos demanda na área da saúde, se acaba orientando melhor e trazendo elas para o esporte, para a cultura, para a educação, e aí se acaba tendo menos pessoas sendo inseridas na criminalidade. Agora, precisa ter um olhar, né? Precisa dar um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho a esse tema. E não achar que é simplesmente um pai preguiçoso que não quer ficar com seu filho e quer mandar ele para creche. Vamos colocar assim, se a cada 2 anos você construir uma unidade escolar, em 4 anos a cidade ganharia 2 unidades novas, né? Pô, Márcio, em 8 seriam 4. Márcio, né? e assim, captar o recurso para isso não é difícil. Não, assim, a gente tem recurso aí que dá para buscar no Estado, dá para buscar na União, dá para buscar na iniciativa privada, as possibilidades, vários TACs que a gente já viu acontecer aí com... TAC, quer dizer, tem... Então, quer dizer, possibilidades da captação de recursos existem aí, parcerias, a gente levou algumas dessas possibilidades ao executivo aí, enquanto estivemos na SEDUC, junto com a professora Márcia, um beijo enorme, inclusive, professora. Mas o poder de decisão está na mão do a executivo. SEDUC, ela tem toda a informação e ela posiciona... Tecnicamente não falta e repito, infelizmente, boa parte desse desencontro aí que fica atemporal da necessidade de reformas, de obras, com a data em que isso acaba ocorrendo, por conta da SEDUC apenas dar o dinheiro e quem cuidar da manutenção de toda essa parte ser a Secretaria de Manutenção da cidade. Isso tem que
Também defendemos muito essa proposta e que o prefeito nunca concordou, mas quem tem que executar, quem tem que tomar conta do contrato, de pequenos reparos, manutenções da educação é a SEDUC. O dinheiro sai dela, o dinheiro sai da SEDUC, a prestação de conta é da SEDUC, o recurso entra no orçamento da SEDUC, só que quem executa é outra secretaria, só quem é cobrado é a educação. A SEDUC tem que Então, prestar peraí, contas. Como é que ela vai só prestar dá o dinheiro pro outro fazer como bem entende no momento em que bem entende, só que na hora que vem a paulada, vem na Secretaria de Educação. Então, alguma coisa não tá funcionando aí e faz muito tempo, né? Aí fica difícil, aí fica complicado e a educação não avança. É, isso aí. A educação não avança. 10 horas mais 32 minutos, nós estamos fazendo o teste, iniciamos também a transmissão no Facebook, né, tanto no site quanto no perfil. Está seguindo lá no Facebook. Lembrando que continua as postagens dos arquivos no site e também no canal do YouTube, para você estar acompanhando o Virtual News. 10 horas mais 32 minutos. Vamos falar um pouquinho de política, né? Já começa aí toda uma preparação para o pleito do ano que vem, né? Nós tivemos aí o atual vereador afastado, né, que está ocupando o cargo no Executivo, César Nascimento, que esteve aí na posse de ministros, na posse de situações interessantes, e que já começa esse tabuleiro a ser equacionado. Aí nós temos já uma oposição se formando, alguns nomes surgindo, pesquisas que acabaram acontecendo aí na cidade, resultados que agradaram alguns, outros não apareceram, toda uma formatação aí que mexeu com essa pré-campanha de 2024. A desaprovação do atual governo da cidade de Cubatão é absurdo, né? Então isso é incontestável, não precisa de pesquisa, não precisa sair, não precisou, na verdade, sair uma pesquisa como a que foi divulgada aí nos últimos dias, para a gente saber disso. Basta sair, andar pela cidade que você já percebe que a desaprovação a esse governo é algo absurdo. Com a vitória do PT no governo federal, que é ferrenho opositor ao partido do atual prefeito, o PSDB, a gente percebe que realmente, como você falou, né, as pecinhas no xadrez começaram a se movimentar. Então, já se sabe que tem um outro lado agora do tabuleiro. Então, exato. Então, o secretário de governo, vereador César, licenciado, já foi lá tentar estreitar a relação aí com o ministro Alckmin, vice-presidente da República, Márcio França, assim. E são alianças que estão sendo costuradas que antes da eleição presidencial a gente não podia imaginar. Até porque são opositores, como já dito, ferrenhos. Base Lula, base PT. Exato, são base PT. Então são exatamente a oposição do que o governo municipal deveria estar buscando. Agora, é o jogo do poder, né, Márcio? Então... lembrando que a única cidade na região que foi vitorioso, tanto Lula quanto Haddad, obrigado Maria Clara, quanto o Haddad, Cubatão. Eu achei, segundo turno. Então... eu achei inclusive interessante porque a tribuna na semana passada mencionou algo sobre isso. Eu até me questionei, falei, pô, eu não me lembro, mas o governo municipal fez campanha favorável ao presidente Lula? É pro Garcia. Porque, até onde eu sei, porque pro Estado. Eu digo pra presidência da República. Eu não me lembro do governo municipal apoiando o PT pra sair uma nota desse. Espero eu que tenha sido um comentário de quem publicou a nota no jornal e não uma informação passada pelo governo municipal. Será uma proximidade entre a atual administração e o governo presidencial de Lula? Que acredito piamente que os eleitores do governo atual não souberam. O predileto, porque são extremos. O predileto da administração para
para apoio na próxima campanha é o César Nascimento. Isso o prefeito já deixou. Claro. E, obviamente, o PT vai posicionar aqui também com um candidato. Sim, claro. E outros partidos também Principalmente vão nesse se momento, posicionar. atuando digamos, no governo nacional. A eleição de 2020, o tabuleiro estava ali, tinha um pessoal participando. 2024, agora o jogo é mais pesado. Exato. É jogo de campeonato, né? Não é reeleição. É eleição. Então a coisa fica um pouco mais... E o cenário mudou assim radicalmente. Totalmente. A gente tinha um governo de extrema direita, agora a gente tem um governo de esquerda que retomou aí o poder. E um vínculo com o município. Exatamente. Então, assim, em contrapartida, a gente tem um governo de estado de extrema direita também. Então, vai ser interessante aí essa corrida eleitoral. Começou já, né? Já estamos nos 2 anos que precedem as eleições regionais, municipais. Então, vai ser interessante fazer a análise de toda essa... Bola pro mato que o jogo é de campeonato. A movimentação vai ser intensa e vai depender de muita inteligência. Assim, eu espero, assim, o que eu mais temo e o que eu mais peço é que a população esteja de olhos abertos, esteja muito atenta às movimentações. Assim, claro que a gente em alguns momentos se ajusta, a gente tem que ser resiliente, tem que sim mudar de opinião em alguns pontos. Pô, tava errado no que eu pensava. E isso é crescimento pessoal, profissional, político. Isso é desenvolvimento. Agora, a população precisa estar atenta ao que a vida inteira eu critiquei e coloquei como mau caratismo. E agora, de repente, num passe de mágica, eu venho a defender. Lembrando que essa situação com que o Mercadante assumiu o BNDES, ele falou da questão da indústria, para a cidade abre um precedente porque é por causa do polo industrial. Claro. A indústria 4.0 já vem tentando dar start nisso há muito tempo, né? Sim. E de repente agora um momento, o município sendo visto, porque é o primo rico, não dá para governar de costas para a indústria. Exato. Não dá para fazer isso, muito pelo contrário. Então é uma cidade industrial, assume a sua condição de cidade industrial e transforma isso em qualidade de vida. Não adianta, a gente tem um polo petroquímico aí que é um dos maiores do mundo, então não dá para ignorar isso. A gente viveu muitos anos, inclusive a população sequer pagava IPTU por conta do movimento que a gente tinha na área industrial. Ouvi uma entrevista ontem do vice-presidente Geraldo Alckmin falando sobre isso e muito me agradou a fala dele, porque eu tenho um pensamento exatamente nesse sentido de que a gente precisa voltar a exportar produtos industrializados. Não adianta ficar só cresce a exportação de minério de ferro, de grãos, tá, e o produto acabado? E o produto industrializado? Se isso cresce, a cidade volta aí a ter um fôlego, a caminhar em passos muito mais largos. Então a gente tem sim que olhar, não adianta, como você falou, não adianta virar as costas para esse tipo de situação. E isso me desagradou, por exemplo, na visita do secretário de governo ao ministro, porque até onde cita ali na matéria, ele foi pleitear moradia, saúde. Pô, legal, isso aí tudo é muito importante. Só que ele foi falar com o ministro de Indústria e Comércio. Na cidade que tem um dos maiores polos petroquímicos do mundo. E não tocar no assunto indústria, pô, realmente a gente está esquecendo do potencial que a gente tem e que a gente precisa fomentar. Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando que quanto mais se arrecada, melhor é a qualidade de vida da cidade. Ou não, vai depender da forma de gestão. Dependendo da gestão, nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para dar qualidade. Então, é uma questão de gestão. Mas a escolha é sua. Você vota, você escolhe e depois você colhe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É isso aí, é necessário e obrigatório. 10 horas mais 41 minutos. Vocês acham que hoje já arrebatamos o início, foi excelente. Agradecer você participando com a gente aqui. Todas as terças-feiras o César com a gente. E é sempre bom, né? Virtual News de volta às manhãs da região. Show de bola. Márcio, eu agradeço. É sempre uma honra participar aí. Agradeço ao público aí que nos acompanha.
compor, e para vocês que a gente está aqui, trabalha, e estuda e se dedica e procura ser aí o mais imparcial, claro e objetivo possível, e só desejar aí um excelente semana, um excelente 2023, que realmente a gente tenha essa renovação aí presente em cada nova atitude, em cada nova decisão. E vamos que vamos, porque como a gente comentou, 2003 está só começando e muita coisa por vir aí, vai ser um ano intenso. Com certeza. 10 horas mais 42 minutos, agradecendo César Martins, agradecendo a Maria Clara, os controles eletrônicos, agradecendo a sua audiência. Lembrando que daqui a pouco fica à disposição nas redes sociais, no site e também no canal do YouTube. Você pode estar acompanhando aí o Virtual News e compartilhando. Excelente terça-feira para você. Fique com Deus. E ia falar também a respeito do período de adaptação para as crianças na escola, né? O período de adaptação a gente entende para quem está chegando na escola. É isso aí. Agora, para quem já está na escola e está retornando a adaptação... A gente, até ocorreu, era justificável isso no ano de 2022, porque como a gente falou, vinha de uma transição pandemia. aí, aula à distância, online, agora atividade presencial novamente. Agora esse ano a gente já voltou para a rotina, então de fato. As crianças do primeiro isso ano... em qualquer nível, isso seja... creche, ensino fundamental 1, 2, inclusive universidade, o calouro tem ali um período de adaptação. Agora, quem está no segundo os ano veteranos não, né? Continuam ali, bola pra frente. Quem já está tem entrando gente... na creche tem adaptação, quem está entrando no primeiro tem adaptação, mas quem já está no segundo já não tem adaptação, você tem ali, período total, você né? tem ali ainda um trabalho diferente quando você tem uma mudança de professor, quando você tem... Agora, a criança já está habituada ao ambiente escolar. Então, a adaptação aí, acho que tem que ser do sistema, né? Exato. O sistema tem que se adaptar. Agradecendo o César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Excelente terça-feira, fique com Deus. E até amanhã. Lembrando que nesse verão, toda a tarde pode terminar em chuva. Até amanhã, com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.